Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma live, o nosso encontro semanal da TV Informe, do Informe Blumenau, para debater temas de interesse da nossa comunidade. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nos ajude a construir o bate-papo de hoje. Deixe a sua curtida, o seu comentário. Compartilhe a nossa transmissão, uma segunda-feira chuvosa, de muito frio na nossa cidade, que infelizmente confirmou mais uma morte por coronavírus, totalizando 14 até agora, e uma curva de contágio que ainda está ascendente aqui no Brasil, indo para o 4º mês de enfrentamento desse inimigo invisível que gera medo, mortes e muitos prejuízos econômicos. Esse é o tema dessa live, os prejuízos de alguns dos setores mais atingidos pela pandemia, o de eventos e o de gastronomia. Vamos apresentar os nossos convidados, o Develon da Rocha, ele que é presidente da Blutec, do Convention Bureau, e o Jonas Beckendorf, da Associação Blumenau Gastronômico. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Olá, Gonçalo, olá todo mundo. Na verdade, a gente que agradece o convite para poder expressar aí as nossas opiniões, o setor de eventos, enfim, gastronômico, tudo que vem acontecendo com essa coisa louca aí dessa pandemia, né, Gonçalo? É verdade, Develon, tricolor gaúcho, sangue bom, né? Que legal te ver. O Jonathan Beckendorf, ali o sobrenome já dá água na boca, né? Obrigado pela tua participação aqui com a gente, Jonathan. Imagina, Alexandre, é um prazer estar aí com vocês também, trocando uma ideia aí do momento difícil que a gente está passando, né? Senhores, até eu queria proporcionar esse começo para vocês darem um pouquinho de uma contextualizada das entidades que vocês representam para as pessoas conseguirem dimensionar. Develon, por favor. Bom, vamos lá. O Convention Bureau está completando no ano que vem, em fevereiro, 30 anos de existência. Ele iniciou com um movimento muito forte do turismo na nossa cidade, praticamente 29 anos atrás. E com isso ele abrange toda a cidade de Blumenau e abrange também um vale europeu, onde a representatividade aí está nos mais de 16, 17 municípios. O grande objetivo sempre nosso é de captar os eventos e trazer esses eventos para a cidade e, claro, fomentar o turismo num todo também de Blumenau e da região. Já na Blutec, ela é formada por 5 entidades da nossa cidade de Blumenau e mais o poder público também, ele é o Conselho Administrativo da Blutec. Então, hoje a Blutec Convention Bureau são essas entidades que fazem o turismo aí, na verdade, funcionar, trabalhar. O grande objetivo é trazer essas pessoas para a nossa cidade e trazer esses eventos também. É o que a gente movimenta a nossa válvula propulsora aí do turismo. Jonathan, e a associação que você criou, a associação é recente, já tem há mais tempo? Nos contextualiza aí sobre ela. O Blumenau Gastronômico é uma associação, então, de empresários de gastronomia aqui de Blumenau. Nós estamos unidos aí há mais ou menos uns 2 anos, porém formalizados recentemente. A gente está num processo oficial de associação formalizada, né? Então, tivemos vários pontos aí que a gente já debateu em prol da categoria e principalmente para ampliar os benefícios da cidade. Até porque Blumenau, modéstia à parte, tem uma gastronomia muito boa, né? O nosso setor gastronômico em Blumenau merece todo parabéns aí. E como todo setor, a gastronomia, né, precisa de uma atenção em termos de união, né? Então a gente resolveu construir essa associação para debater todos os assuntos que a gente vem passando agora, em tempos de pandemia, muito mais. Mas antes disso também, onde melhorar, o que melhorar, questão tributária, financeira, RH, enfim. A gente trabalha todas as linhas aí do setor. Maravilha, eu já quero cumprimentar as pessoas que estão com a gente, o Eilton Padilha de Moraes, a Dica Gonçalves, a Cíntia, o vereador Bruno Cunha, parabenizando pela live, diz que é importante discutir medidas, dando um abraço aos convidados e dizer que precisa achar um caminho equilibrado entre a economia e a segurança. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer esse programa, se você é do setor, se você é do ramo, relate a sua experiência, relate a sua dificuldade, faça a sua pergunta, faça o seu comentário, para que a gente possa estar compartilhando. E, se possível, compartilhe essa nossa live, para que mais e mais pessoas possam acompanhar.
Débora, assim, começando, em linhas gerais, qual é o tamanho do problema em Blumenau? Aquela coisa, março chegou, todo mundo foi pego de surpresa, ninguém esperava uma coisa tão radical, e se tomaram medidas muito radicais no início. Qual é o tamanho como é que vocês dimensionam essa crise nesse setor, principalmente no setor de eventos, com impacto no turismo? Olha, Gonçalo, na verdade, nós fizemos uma pesquisa no mês de abril junto com a FEComércio, e tínhamos, na verdade, feito essa pesquisa e pegamos os números no mês de março e abril. Só ali já eram mais de 25 milhões impactados. Agora, com certeza, a informação que eu tenho já desde semana passada, quinta-feira, é que mais de 70 eventos já deixaram de ser realizados aí e vão deixar de ser realizados até o momento com essa pandemia. Então, os números a gente, nesse momento, não tem como calcular um número acertado, mas pode ter certeza que esse número aí é uma coisa que vai, como é que eu posso dizer, vai fazer muita gente sentir isso. Então, a parte da economia, os próprios desempregos é uma coisa bem difícil de se mencionar nesse momento, porque a gente sabe que o setor de eventos, ele não é somente o organizador, etc. Todo o staff, toda a equipe, os fornecedores que tem por trás, enfim, mais de 50 segmentos aí que são atingidos diretamente. Então, é um momento que ainda a gente busca uma nova adaptação, até porque saiu um decreto do governo do estado, que dia 5 de julho se ter novas notícias. Vai ser essa semana alguma coisa via governo do estado, mas aqui na nossa cidade a gente também tem se preparado, tem que ser adequado para esse novo momento, esse novo formato, e esses números ainda eles são incalculáveis nesse momento. Lembrando, né, Develon, que você lembrou bem que o governo venceu o decreto, né, no dia 5, mas a prefeitura se antecipou, inclusive motivo de uma postagem no Informe Blumenau, e emitiu um decreto, porque os municípios têm hoje esse poder de fazer medidas mais restritivas, eles não podem flexibilizar. E por conta da não manifestação do governo do estado, a prefeitura emitiu um decreto mantendo as proibições com relação a isso. E depois até a gente pode avançar um pouquinho nessas posições do poder público, que eu sempre digo que estão entre o mar e o rochedo, numa situação muito difícil de ter que tomar decisões em cima de situações que a gente não conhece, né? Uma situação absolutamente desconhecida. Jonathan, qual é o impacto que você percebeu? Se eu não me engano, o setor de gastronomia ficou coisa de 30 dias fechados. Houve uma retomada, mas ainda com uma série de restrições. A gente também percebe que as pessoas ainda ficam com o pé atrás também de sair, ficam mais reclusas. Qual foi o impacto no teu setor? A gastronomia, de maneira geral, teve que se reinventar, porque, como todos os setores, ninguém esperava passar por isso, e foi muito rápido, né? Então, de um dia para o outro, a gente teve as casas fechadas, dando atenção, obviamente, à doença que está aí. E o que acontece? A gente teve que tocar toda a estrutura, todo mundo com estoque, com tudo, readaptar isso para quem já entregava, para quem fazia delivery, ok, mas muitos não faziam, né? Então, a gente teve uma porcentagem muito grande aí, para não dizer praticamente todos os restaurantes da cidade de hoje fazem entrega delivery. Então, isso foi um momento que também o pessoal teve que se readaptar muito rápido e fazer. Por quê? Porque os faturamentos simplesmente cessaram, né? Acabou. A gente ficou praticamente 35, 40 dias fechados. Houve a retomada, abrimos as casas novamente, mas ainda existe um medo muito grande. Foi criado um estereótipo no restaurante de que é um agrupamento de pessoas e tal. O que, na verdade, o restaurante sempre foi um dos lugares mais seguros, né? Porque a grande maioria das medidas que hoje a gente toma, salvo o uso de luva no buffet e o distanciamento de mesa, a gente já fazia. A higienização com álcool, essa questão toda. Então, o restaurante, sim, ele é um ambiente bem seguro para se frequentar. Mas, obviamente, a gente não pode deixar de dar atenção à doença. Então, a gente tem que estar sempre tentando equilibrar esse meio entre segurança de saúde e manter faturamento, né? Então, é uma coisa bastante complicada. O setor de gastronomia, não são todos que têm um caixa muito grande para durar muito tempo fechado. Então, a gente precisa estar
em movimento para conseguir manter. Tu tens ideia de demissões no teu setor, Jonathan? Muito grande, muito pouca coisa? Tem um dado aproximado, alguma coisa, não? Até meados do mês passado, a gente estava com em torno de 35% de demissão do setor, e os outros porcentos, a outra fatia, estava com percentual das medidas provisórias, né? E estão por terminar agora também. Sim, agora, sim. nos próximos 15 dias, aí está cessando esse período, que era de 60 dias de suspensão e 90 de redução. Felizmente, sim, hoje o Bolsonaro aí sancionou, o presidente sancionou a lei de novo, MP, que vai autorizar, sim, a gente suspender por mais 30, suspender por mais 60 e reduzir por mais 30. Só falta ser em diário oficial. Então, isso aí, querendo ou não, também vai dar uma preservada nos empregos, né? Porque, infelizmente, a demanda ainda não suporta o quadro completo de funcionário em tempo total. Débora, eu quero falar sobre a questão de empregos no setor de eventos, e tem muito emprego que não é um emprego fixo, né? Não sei se me corrija se eu estiver errado, mas tem muito serviço pontual para aquele evento, para aquela situação, então, que acaba não se encaixando devidamente nessas medidas provisórias do governo federal. Você tem uma dimensão do impacto na geração de emprego, e como é que o trabalhador desse setor, que é um setor que gera muito emprego, ainda mais aqui na nossa cidade, está se virando? Bom, até o mês de abril, esses números, a gente tinha aí 6 mil desempregos das empresas pesquisadas, né, dentro de Santa Catarina. Isso, Santa Catarina apenas. Agora a BO, que está fazendo um novo levantamento, estamos acompanhando para ver quais são os números desse total de desemprego, né, dentro do nosso estado. Mas, como você me falou, Gonça, o trabalho de freelancer, o informal, são muitas pessoas que têm isso. Muitas pessoas fazem parte desse contexto. E aí, daí as pessoas têm que buscar, se reinventar e fazer alguns trabalhos esporádicos em outros lugares também, porque tá totalmente parado. Então, essa dificuldade do setor, nesse momento agora, desse trabalho informal, tem buscado algumas saídas. Teve o auxílio emergencial, essas pessoas, muitas delas se encaixam dentro disso, né, que são R$600, mas a gente sabe o quanto é difícil para todo o setor. Então, os números estão aí, eles estão sendo atualizados semanas em semanas, a gente vem conversando com o pessoal. Temos um grupo das federações dos conventos Birô, nós temos conversado, temos buscado diálogo com o governo do estado, temos um documento lá, estamos também um trabalho em paralelo com a própria FEComércio, uma parte de turismo, eventos, bens e serviços, enfim. Então, todo esse trabalho vem sendo feito, estamos calculando isso, e com certeza, cada semana, essa angústia do setor vai aumentando. Mas vale frisar que a saúde também é importante, e cada vez mais a gente vem aí tentando se reinventar, como eu já falei, buscando saídas, buscando novos tipos de evento. Agora foi regulamentado os eventos drive-in, enfim. Então esse é o formato. A gente não pode ficar chorando muito, a gente na verdade tem que correr atrás, tem que baixar a cabeça, tem que trabalhar e buscar saídas. Esse é o grande desafio do nosso setor no momento. Débora, queria entender o que o Convention Bureau tinha mapeado ali em 2019 para 2020 na captação de eventos. Assim, vocês miravam assim, não, 2020 vai ser um baita ano, não, ainda está devagar. Qual era a expectativa com vocês para esse ano que, infelizmente, não aconteceu para ninguém? Olha, Gonça, nós estávamos um trabalho já de muito tempo para trazer os Jogos Olímpicos Universitários para a nossa cidade. E nós, como tu bem sabe, a gente conseguiu no ano passado, daí com apoio de várias entidades, daí FESPORT, Prefeitura Municipal de Blumenau, Secretaria de Turismo, enfim, conseguimos colocar a cidade de Blumenau como candidato, e a gente conseguiu sediar os Jogos aqui. Nós vimos um trabalho muito forte de vários eventos, e que daí pegou vários até o mês de março, num momento muito importante. E se cogitou, inclusive, a realização dos Jogos Universitários novamente, escolares, né, para esse ano aqui na cidade de Blumenau.
Então, isso também estava mapeado. O presidente do COB esteve conosco ano passado, jantou com o prefeito, jantou com o secretário, jantou conosco, e prontamente foi colocada a nossa cidade como candidata novamente, e se cogitou esse ano de ser realizado aqui também Jogos Escolares da Juventude. A gente sabe o impacto que tem isso, são mais de 80 mil diárias impactadas no setor dos hotéis, e sem contar a refeição, enfim, tudo que a gente sabe. Alguns eventos que nós captamos, a gente já teve no cancelamento, e tem alguns eventos que estamos tentando adiar, mas aí temos aí basicamente de 12 a 14 eventos prejudicados que não vão ser realizados esse ano aqui na nossa cidade, com os quais o Comércio Bureau captou, juntamente com parceria com os outros órgãos. Esses realmente já não estão mais na nossa lista para a realização desse ano, infelizmente. Estamos com algumas pessoas aqui. Eu queria cumprimentar o Juliano Oliveira, quero cumprimentar o Ray Pérez, o Arnaldo Zimmermann. Tanto o Arnaldo quanto o Ray trazem questões ligadas às festas de outubro, e eu já então toco nelas, porque é um tema que ele é diretamente ligado a essa nossa conversa, queira a gente, né, é inevitável a gente cair nele. E o meu amigo, o advogado Marco Antônio André, diz que é uma pena esse pêndulo das decisões ficar nas mãos das prefeituras. Estamos à deriva, consumidores e empreendedores. Eu queria te perguntar, Jonathan, esclarecendo alguns pontos, né? Santa Catarina talvez tenha sido o primeiro estado a adotar medidas mais restritivas. E naquele momento era um momento de muita informação distorcida, de muito desconhecimento, de muitas questões ainda contraditórias, que não estavam claras. E aí as prefeituras foram obrigadas, aqui em Santa Catarina e demais, a seguir os decretos estaduais. O governo federal sempre adotou uma postura diferenciada, né? E depois eu até quero perguntar para vocês, né, independente do juízo de valor, quem está certo ou quem está errado, mas o que gera essa angústia da gente não ver as diferentes esferas de poder conversando e caminhando para o mesmo lado? Como é que você, Jonathan, como empresário, como representante, líder de uma associação, vê as nossas autoridades? O governador fez aquelas medidas no começo, depois, pela inevitável pressão, e quando eu falo pressão não é uma coisa pejorativa, as pessoas não vivem confinadas, elas precisam sair, e sem dúvida tem essa questão financeira que é fundamental, que também se gerou uma dicotomia entre vidas e economia, que as coisas não andam dissociadas. Qual é a sua avaliação aí sobre as diferentes esferas de poder, em especial do governo do Estado, nesse combate à pandemia? Em relação às atitudes tomadas, vendo os resultados de hoje, acredito que tenham sido acertadas, né? Na época, quando nós fomos os primeiros a fechar as portas, não se tinha base de comparação. Hoje a gente tem números que provam que foi acertado, né? Talvez tivesse tido algum discernimento em termos de setores, um pouco mais pontual, talvez um pouco mais brando, alguma coisa. Mas fica aqui também uma sugestão minha do CIA, né? Porque a gente não tem certeza de nada. Então, eu acredito que foi acertado no início fazer o que foi feito em Santa Catarina. A pressão, ela sempre vai existir. Como a gente falou, nós temos aí uma balança, né? Nós, como empresários, a gente sempre fica nessa situação. Eu preciso abrir a minha casa, eu preciso vender, preciso fazer girar a máquina. Mas, ao mesmo tempo, eu posso estar contaminando alguém ou até me contaminando. Então, é uma balança bem complicada de equilibrar, né? E poder política não é diferente. Os executivos, eles têm a mesma responsabilidade. Eles também dependem de arrecadação, eles também dependem de valores para fazer o todo girar. Então, eu vejo que foi acertado. A gente teve algumas dificuldades aí no início, por não saber, assim como nós. O governo também não tinha uma experiência com esse cenário.
Então, foi tomadas algumas decisões baseadas em dados de OMS, de países que já tinham passado por isso. A própria OMS depois mudou algumas opiniões, então também levantou algumas dúvidas. Nós estamos ainda num momento um pouco incerto, né? Tem drogas que são salvadoras para uns, são problemas para outros. Tem métodos que resolvem muito num país e não resolvem nada no outro. Faixas etárias que são mais ou menos prejudicadas. Então, assim, ainda é muito incerto. O que a gente tem que avaliar, que é o principal dado, hoje até em outra oportunidade, se puder, estávamos juntos, é que Blumenau hoje tem uma testagem muito grande, o que nos dá uma aptidão muito maior do cenário ao qual a gente se encontra. Nós temos hoje aí praticamente o dobro de testagem do estado e o triplo de testagem do Brasil, em Blumenau. Então, isso para nós quer dizer o quê? A gente tem um número muito alto de novos casos diariamente. Isso não é ruim, porque a gente tem uma exata noção de como está a cidade. Ruim seria se a gente tivesse com uma internação muito alta e um número de óbitos muito alto. Então, isso também tem que ter um pouco de discernimento na hora de se avaliar, né? Obviamente que a gente gostaria que não tivesse um número expressivo de doentes. Mas é um vírus, a gente não tem como cercar ele. Ele está solto. E é inevitável que haja contaminação. O que a gente tem que fazer, o que eu vejo que as autoridades estão buscando fazer, e em Blumenau está dando certo, é minimizar o máximo possível esse agrupamento de pessoas internadas, enfim, que a gente entre num colapso, né? Então, na minha opinião de empresário, sim, foi válido o fechamento lá atrás. Está sendo válido agora a abertura gradativa, como vem sendo feita. E em termos federais, a gente teve algumas demoras aí na medida de salários, enfim, questão de empréstimos, financiamentos, que ainda algumas coisas não saíram. Mas também cabe a gente entender que isso não é tão simples, né? Então, tem uma morosidade também nisso tudo, até porque se tornar um negócio muito simples, acontece o que vem acontecendo aí na CPI. E também com auxílio emergencial. Falou bem da CPI, também tem a questão do auxílio emergencial. Gabriel, eu quero a tua opinião, e aí, com relação ao governo do Estado, mas daí também trazendo o fato da Prefeitura, que ficou de mão amarrada uma boa parte, por conta que o decreto estadual não permitia. E eu concordo com o Jonathan, eu acredito que a Prefeitura, e aqui não é questão de ficar puxando saco nem nada, mas a Prefeitura fez uma série de ações desde o início positivas, e a questão de 2 semanas, por conta de uma ação de marketing registrada, uma imagem injustamente, até o informe do Blumenau postou sobre isso, injustamente, de que aqui estaria tudo aberto, que as pessoas não estariam respeitando, que é injusto. Até aquela própria imagem do shopping que virou o mundo, ela é injusta, ela é uma imagem, sim, significativa, mas é uma imagem daqueles 5 minutos. Provavelmente os outros 5 minutos, a partir deles, aquela imagem não girava. Foi aquela coisa, alguém teve uma ideia de gênio, que depois viu que foi uma ideia infeliz, mas acabou manchando a cidade, né? Então, se a gente comparar a questão da quantidade de leitos, que foi sempre a grande preocupação, Blumenau ainda está razoavelmente bem. Se a gente comparar com a questão de mortes, claro que 14 mortos é uma grande tragédia para quem perdeu, mas se a gente comparar com Itajaí, são 40 e poucos mortos lá. Então, a gente percebe que Blumenau está complicado, mas também está complicado, esses casos estão crescendo a 150, 160 por dia, como o Jonathan falou, porque a Prefeitura, desde o início, bancou, quando ninguém falava em bancar. Então, a gente tem que render essa homenagem aí, do ponto de vista da Prefeitura. E aí aquela coisa, a gente vê que muitas coisas que as pessoas pensam num determinado, as autoridades pensaram num determinado momento, elas acabam descartando, mas isso aconteceu em todas as esferas porque a gente não sabia o que ia acontecer e não sabe como é que é esse inimigo. Exato, Gonça. Isso como a gente falou, a gente tem conversado hoje, mesmo hoje de manhã, com o poder público, e a gente tem falado, tem conversado sobre isso.
que Blumenau realmente, como a gente já falou, nós estamos aí com muitas testagens. E pode ver que na semana retrasada, se eu não me engano, foram 15 mil, na semana passada foram 10 mil, então em curto prazo foram 25 mil novos testes que estavam sendo realizados. Então isso é um ponto positivo, e sem sombra de dúvidas, quem perde um ente querido é super triste. 100%. Então a gente sabe que, por tudo ainda, a nossa cidade tem tomado as devidas medidas corretas. A gente sabe que não é fácil tomar essas decisões, então está tendo muito diálogo, poder público, poder privado, nós estamos conversando, estamos semanalmente batendo papo, estamos diariamente, e isso, como o João falou, a gente tem cada vez mais esse trabalho de tentar equilibrar a economia com a saúde. Claro que a prioridade sempre vai ser a saúde, mas nós temos também que ter um pouco de prioridade com a economia, então temos que achar uma balança, equilibrar isso, porque ninguém tem a receita. Então, isso só vai sanar com certeza quando vier a vacina. Quando vier a vacina, isso com certeza vai ser sanado, mas até lá nós temos que ir se equilibrando por enquanto. Bom, vamos lá, tem algumas, e aqui democraticamente a gente vai colocar, o advogado, doutor Benjamin Coelho, diz que a causa está sendo atacada de forma totalmente errada, a segurança foi feita totalmente errada desde o início, dizendo que Blumenau está perdido administrativamente, que o prefeito está errado, respeito o Benjamin, e o Juliano Oliveira também dizendo, discordo de você, Alexandre, para mim o prefeito não tem pulso firme. Já o advogado, também advogado, Thiago Souza de Albuquerque, diz que no ponto de vista dele, quanto mais transparente a informação dada pelo poder público em suas ações, mais fácil para a população aceitar qualquer decisão futura. E aí eu quero trazer dois outros ingredientes, que é aquela questão. É muito fácil jogar tudo na cola do poder público, né? É muito fácil, né? Então, quer dizer, eu não me cuido e eu boto a responsabilidade no ente público. E aí eu acho que é uma grande injustiça. Então, eu quero trazer, primeiro, especialistas apontam que o Brasil está flexibilizando antes da hora. Né? Havia toda uma ideia de achatamento da curva de contágio e aí dá aquela angústia, né? O pico era para ser final de maio, começo de junho, e vai indo. E aí as pessoas dizem que o Brasil está flexibilizando, ainda com a curva ascendente, e isso pode ser bastante complicado. E aí, vamos pegar o exemplo do Rio de Janeiro, esse final de semana, que aconteceu também aqui em Blumenau, em alguns pontos. Abriu, o povo todo foi para a rua, né? Todo foi para a rua. E aí, tudo certo, vamos lá, a prefeitura vai lá, vai bater, vai fiscalizar, a prefeitura de Blumenau está prometendo oficialmente, a partir de hoje, punir, mas não é, até a questão da punição, para quem entende um pouco, os advogados estão acompanhando aqui, talvez eles possam me ajudar, até a questão da punição é relativa. Como é que tu vai punir o cidadão? E aí, como é que tu vai punir um estabelecimento, né? Um estabelecimento que o empresário está ali preocupado claro que em sustentar a sua família, em gerar emprego, em gerar renda, né? E depois de um período muito ruim, e lembrando que a economia não estava às mil maravilhas antes de tudo isso acontecer. Então, tem esses componentes todos que eu trago para vocês avaliar, queria te ouvir, Débora, que é essa questão dos limites do poder público e se era realmente a hora de fazer essa flexibilização. Porque o que está me parecendo, pelo estado da carruagem, infelizmente, é que daqui a pouco nós vamos ter que dar um passo atrás. Olha, Gonça, é claro que tudo isso acontece porque o próprio empresário, o empreendedor, ele também pressiona o poder público. A gente sabe disso, por conta de emprego, por conta da economia, por conta de tudo isso. Isso é uma coisa que acontece, é uma coisa natural. E daí o poder público, ele vai acabando, vamos flexibilizar aqui, vamos flexibilizar ali. A gente sabe que isso tudo acontece também. E como a gente já falou, tem que ser feito de uma forma que a gente possa dar segurança, e a receita para isso a gente não tem. Como tu bem falou minutos atrás, nós temos um governo federal que fala uma coisa e o estadual fala outra. Isso acaba não tendo uma sinergia, entre os poderes e acaba prejudicando até propriamente toda a população. Então isso é uma coisa que num momento desse, como a gente já falou, ninguém tem receita, ninguém sabe o que fazer, mas
tem que ter o diálogo, tem que ter a sinergia, tem que ter todo o entrosamento para deixar a população cada vez mais tranquila e segura, porque a cada minuto, a cada semana, a cada hora, todo mundo fala alguma coisa. E daí a própria OMS, as pessoas, enfim. Então, esse trabalho não é fácil para o poder público, a gente sabe disso. Para os empresários, empreendedores também não é. E fica muito fácil a gente julgar o que aconteceu. O que passou, a gente fica fácil, a gente fica a falar. E esse não é o caminho. Nesse momento, nós temos que cada vez mais buscar o diálogo e tentar ajudar uns aos outros, Gonça. Esse é o caminho ideal. Vamos propor conversar, vamos tentar dialogar, vamos buscar união, porque ninguém sabe como sair disso, não tem receita mágica. É claro que para um país lá na Oceania é muito fácil fechar tudo, está resolvido, a economia está bem, está ok, fecha, resolve, está tudo beleza. Mas não é assim. E ainda mais o Brasil. Então, o país exatamente, a característica do Brasil. Enfim, então tem que haver diálogo, tem que ter muita conversa. A gente vai aprender muito com isso, muita gente vai aprender, e julgar o que passou é muito fácil. Então nós temos que cada vez mais dar um passo devagar, com calma, e como a gente está vendo, nada melhor que a conversa, o diálogo e a transparência. Nada melhor do que isso para as coisas voltarem a funcionar, pelo menos o quanto antes, e com cautela e com cuidado. Jonathan. Uma realidade que a gente vive hoje, mesmo com a flexibilização, igual os restaurantes hoje estão operando aí com média de 30%, 35% do que vinham fazendo antes do Covid. Isso nos prova o quê? Que não necessariamente tendo a flexibilização e tendo a liberdade de se trabalhar e de se sair de casa, está existindo uma economia girando novamente, né? O grande problema hoje entre aspas, liberdade, acontece mais nos finais de semana, nos encontros corriqueiros, nos jantares e almoços de família, onde não há cuidados normalmente como se tem nos comércios de Blumenau. Então, a gente jogar a culpa toda numa flexibilização não é bem por aí. A gente tem que pensar um pouquinho no próprio cidadão, assim, no que o povo está fazendo por si, né? Como você mesmo falou, jogar a culpa no poder público é fácil, mas o que eu estou fazendo para me cuidar? Onde é que está o meu ponto de chegar e decidir se eu vou, se eu não vou, se eu faço ou se eu não faço? Eu acho que esse é o maior X da questão. A gente poder ter um cuidado, né? Tudo que a gente está passando agora possivelmente não volte atrás em termos de cuidados. A gente já teve outras doenças aí, né? H1N1, influenza, tudo que vieram e estão aí até hoje. O corona, o Covid, é outro que vai estar conosco eternamente, mesmo tendo vacina, mesmo tendo tudo isso. Então são cuidados que a gente vai ter que ir tomando sempre e a população vai ter que ter consciência disso. A gente vai estar vivendo com isso por um bom período. Então, isso. Ficar jogando toda a culpa numa flexibilização, acho que não é bem por aí. Eu acho que a gente consegue fazer isso, né, tendo a consciência e a responsabilidade de se cuidar. Esse é o meu ponto de vista. O meu amigo Fernando Mantal também está acompanhando aqui, só feras, ele dizendo, grande abraço, Fernando. Eu entendo que o que falta, basicamente, é empatia. E se tem uma coisa que nesses meus 30 anos de jornalista eu aprendi, assim, também não dá para julgar, porque a gente não sabe a situação que as pessoas estão. O brasileiro, ele é uma pessoa do contato, ele é uma pessoa mais caliente, eles gostam disso aí. Então, tudo bem, 30 dias tu aguenta, mas chega na altura do campeonato e aí tu tem pai, tu tem mãe, tu tem tio, tu tem amigo, tu queres dar um abraço. Então, por mais que as coisas façam, é muito complicado, porque a gente não sabe a vida das pessoas. E vamos lá, nós três aqui estamos aqui numa condição, num bom espaço físico, numa boa condição, mas quantas pessoas não estão nessas condições, né? E é muito fácil a gente falar, fica em casa, se tu tem uma casa bem estruturada, se tu tem um Netflix, tu tem tablet para tuas crianças, mas como é que é a situação diferente, que é a situação da grande maioria dos brasileiros? Aí quando dá uma luz assim, tem bar aberto,
vai todo mundo. Então, assim, as pessoas estão erradas? Não, estão erradas, mas também não dá para a gente ficar apontando o dedo, né? O que as pessoas, e eu sempre disse assim, acreditar no bom senso, na conscientização, é uma aposta arriscada, mas também não tem outro mecanismo. Tu vai punir agora, daqui a pouco, essa questão da prefeitura, ela está endurecendo o jogo, ela tem que endurecer, faz parte dela, mas é mais uma medida de assustar um pouquinho as pessoas do que, né, porque ela não tem estrutura, não tem poder de polícia, e aí a gente fala, o Jonathan trouxe bem, a gente fala do estabelecimento que abriu, da live que tinha muita gente para fazer uma festa, mas eu falo, eu moro aqui na Fortaleza, não tem um final de semana que não tem festão. Não tem um final de semana que a gente não perceba as pessoas brincando, rindo, e tem a gente. E aí não tem empresário, não tem poder público. Tinha que ter fiscalização? Tinha, mas já é difícil fiscalizar a noite em Blumenau, com a questão da PM e tudo, então a gente tem que entender. Sérgio, eu queria tentar... O governo federal fez uma série de ações do ponto de vista de tentar minimizar os impactos na economia, mas eu tenho visto que na liberação de créditos para empresários, principalmente no setor da gastronomia, mas eu não sei como é que é no teu setor, Débora, mas pouca gente conseguiu acesso de fato a essas linhas de crédito. Duas perguntas. Essas opções que o governo federal deu, eram boas opções dentro desse contexto e elas conseguiram ser viabilizadas? Eu pergunto para vocês e querendo entender como é que aconteceu no teu setor também, Débora. Bom, a gente sabe que eles têm falado muito em benefício, né? Na verdade, em benefício a gente sabe que não tem nada, porque tem que pagar os juros, tem que pagar a multa, tem que pagar tudo, enfim. E então o que acontece? A grande reclamação do setor é justamente para a liberação desses créditos. Então, a gente tem recebido muitas pesquisas por aí do Brasil todo, e a reclamação primordial é sobre a dificuldade de conseguir esses empréstimos, esses financiamentos, enfim. A gente sabe que agora está se encaminhando para alguns organizadores aqui do estado, estão conseguindo, estão vendo, falam, estou conseguindo agora, estou buscando agora. Então, a partir de agora que começou a facilitar um pouco para alguns, né? O pessoal tem buscado, mas com certeza o início foi bem difícil. Não é todo mundo que está conseguindo também, a gente sabe disso, não é todo mundo, é uma parcela bem, bem pequena, e a grande dificuldade realmente teve sim nesse período aí que iniciou a pandemia, nos primeiros 2, 3 meses aí, a dificuldade foi enorme para a captação desses empréstimos e financiamentos. E essa é a grande dificuldade que o setor, pelo menos nós, o pessoal vem enfrentando até o momento. Alguns já saíram aqui no estado, como eu falei, e agora daqui para frente o pessoal está tentando aí coletivamente buscar recursos, buscar ajuda e buscando esses órgãos para buscar e captar esses dinheiros, esses, vamos dizer, benefícios, como eles chamam, para o setor. Jonathan, você chegou a falar em algum momento ali sobre a questão da flexibilização das questões trabalhistas, né, que deu um certo fôlego, mas no geral, como é que você vê o empresário do setor de Blumenau está conseguindo acesso a essas linhas de crédito ou é muito pouco também? Não, assim como de eventos com o Dervon, é pouquíssimo, assim. A gente até tem a iminência agora do Pronamp, que foi o último a ser lançado, que era para ter vindo agora na segunda quinzena de junho, não veio, está se aguardando para a segunda quinzena de julho, que é a promessa. Mas existe um outro fator bastante importante, que é a situação de quem hoje consegue pegar esses financiamentos. Porque mesmo sendo aí, acho que 85% com garantia do governo, as credoras, as instituições financeiras, elas vão cobrar todas as certidões necessárias para que se consiga um financiamento desse porte. E na atual situação, muitos dos CNPJs já estão ficando complicados. Então, tu acaba entrando uma forca, né?
Em algum momento, talvez vai ser, entre aspas, mais fácil de pegar esse dinheiro, mas não vai ter condição de pegar. Então, tá afunilando, assim, tá ficando cada vez mais complicado para o empresário. E a gastronomia, como eu falei antes, é um setor que tem um pouco mais de dificuldade, porque normalmente não tem um giro de caixa muito alto. Então, acaba complicando. Vamos lá, vamos para nossas festas de outubro. Eu quero colocar a opinião do Arnaldo Zimmermann, que foi secretário de Turismo de Blumenau. Ele diz que faria um grande evento virtual, com uma espécie de festival online, envolvendo apresentações e lives de bandas típicas, venda online de gastronomia de festa, engajamento das cervejarias para delivery, das cervejas artesanais, enfim, uma série de sugestões. Obrigado, Arnaldo. E o Rei pergunta para o amigo Débora se já existe algum planejamento andamento referente às festas de outubro, que movimentam várias cidades do nosso estado, ou ainda será preciso aguardar essa curva da pandemia para regredir. É possível recuperar parte desse prejuízo aí em 2020? E aí, de novo, eu vou pegar o gancho da história da empatia e de as pessoas que estão fora achar que tudo é muito fácil. Então, até o momento, a prefeitura tem sido muito prudente. É o maior evento de Blumenau, é a maior coisa. Então, claro que o coração diz, não, tem que terminar. Não, mas não pode, porque ele representa... Não quer dizer que a prefeitura não vá daqui a pouco dizer assim, não tem Oktoberfest. A única coisa que a prefeitura tem feito, ela tem buscado ganhar tempo para analisar a evolução ou não da curva. E toda vez que acontece essa situação, essa conversa, esse diálogo, a prefeitura toma pau de tudo quanto é lado. Por que não cancela? Por que não isso? Não, é porque não é bem assim, né? Mas é bem provável que a prefeitura vá fazer isso. Débora, você também lembra, quando surgiu, estava o Festival da Cerveja, né? E o festival já tinha começado quando deu o primeiro pico, mas ainda tinha sexta e sábado, se eu não me engano. E as pessoas diziam, não, tem que fechar tudo. Então, é simples falar de plateia, né? É simples eu falar aqui da internet e dar opinião. E, claro, todo mundo tem direito a dar opinião e tal, mas é para mostrar que isso mexe muito com as pessoas e as pessoas, às vezes, não têm a dimensão da prudência que o agente público e os agentes envolvidos têm de ter ao tomar uma decisão tão grande como essa. Exato. Realmente não é fácil. Gonça, bem, a gente presenciou isso na pele no Festival Brasileiro da Cerveja, né? Nós aí estávamos com mais de 19 jurados de fora do país. É uma responsabilidade enorme, só que em todo momento, nos bastidores, a gente trabalhando com os órgãos competentes da saúde e buscando as informações dia a dia em prol do Festival Brasileiro, do concurso e da feira, que são 3 eventos simultaneamente, que também para a economia da cidade é muito importante. A gente sabe que o telefone, na verdade, a gente não consegue nem responder o WhatsApp, né? Só à noite que a gente não conseguia responder. A gente viu, trabalhou, a gente sabe como é que é. Quem está fora é muito fácil criticar, às vezes, muitas pessoas que jamais pisaram no Festival Brasileiro da Cerveja, no concurso de uma feira. A gente sabe, claro, respeita a opinião de todo mundo, a gente sabe disso, mas, como bem falou, a própria Oktober, a gente tem pedido para o poder público para cuidar, e foi uma das sugestões nossas de entidade para a gente postergar a tomada de decisão, não tomar decisão com antecedência. Vamos esperar, até porque a gente não sabe como é que vai estar daqui a 15 dias a cidade. A gente não sabe como é que vai estar daqui a 30 dias. Então, seria muito fácil também lavar as mãos, e não é isso que a gente quer. Como a gente já falou, esse diálogo existe, as festas de outubro representam para o nosso estado, né, Gonça? Não é só para a cidade de Blumenau, a própria Bieleville, lá em Joinville, que também é realizada, que a gente faz, tem eventos aí em Jaraguá, tem eventos em Criciúma, tem a própria Marejada, enfim, dá para apontar um monte. A gente sabe que muita gente depende desses eventos e das festas de outubro. Então, por isso que é prudente manter, na verdade, todo esse diálogo e observando. A gente não sabe o que está acontecendo com esse vírus, a cada 15 dias, a cada 30 dias é uma coisa nova. E claro, a decisão não poderia ter sido diferente. O negócio é ir trabalhando e aguardando, já está nos bastidores fazendo todo o trabalho da Oktoberfest, e claro, pode ter certeza que ideias vão surgir, ideias vão vir, ideias são bem-vindas, com certeza
tem plano A, B, C, D e E, e a gente não pode, claro, deixar de fazer uma Oktoberfest tomando uma decisão aí 4, 5, 6 meses de antecedência, sendo que daqui a pouco, chega no mês de setembro, está tudo controlado. Então a gente não sabe nem o que vem daqui a 15 dias, quem dirá daqui a 60, 90, 120 dias. E qual é o time, Develo? Olha, eu não sou da organização do Oktober, né? Eu não sou da organização do Oktober, mas com certeza a prefeitura já anunciou que no mês de agosto aí ela vai estar oficializando, vai estar dando as entrevistas necessárias e está comentando sobre o Oktoberfest no mês de agosto. Jonathan, e é a festa que movimenta toda a cidade, o teu setor, então, não fica de fora, né? Então, como é que você está avaliando esses encaminhamentos, essas pressões, às vezes, da sociedade? Como diz o Débora, a gente que às vezes nem bota o pé na festa, que já não gosta da festa, já tem uma bronca com a festa, é aquelas pessoas que dizem, não, é a festa que congestiona a cidade, e não tem a dimensão do todo. A Oktober, ela expressa bem o que a gente comentou desde o início, assim, né? Da responsabilidade de dar o devido valor ao vírus, mas também de tentar fomentar o giro que ela dá economicamente. São mais de 40 setores envolvidos aí, alguns 1.000 empregos formais, temporários e tudo isso. A gastronomia como um todo vinha crescendo ano a ano e esse ano não seria diferente. Seria uma toda muito boa. E eu digo seria, não querendo dizer que ela não vai acontecer, mas mesmo que aconteça, vai ser bem diferente de um modelo tradicional que a gente está acostumado. Então, tendo a viabilidade, isso tanto o Marcelo quanto o Mário foram bem claros, que se houver possibilidade, vai ter a festa de uma maneira bem diferente, que seja da forma mais segura possível, mas que em nenhum momento é descartado que ela seja cancelada. Então, com certeza, se esse cancelamento houver, vai ser mais um prejuízo do setor, vai ser mais um balde de água fria que a gente vai ter que se enxugar, mas vai ser necessário em função da pandemia. Então, é um cenário que a gente vai ter que se adaptar, vai ter que se remanejar, e a gente já conta com esse cenário também, né? A gastronomia, a gente readaptou tudo, as equipes diminuíram, as casas mudaram, já pensando nisso, porque não dá mais para contar como se contava com o mês de outubro. E já foi anunciado que se houver também será em novembro, né? É verdade, é verdade. Bom, agora torcer, né? Torcer para que não haja um cancelamento, que não haja suspensão, mas lembrando que, né, tudo depende desse nosso inimigo invisível. Senhores, eu já agradecendo, eu quero encerrar com uma mesma pergunta para vocês, deixando espaço para as considerações de vocês. Jonathan, a gente estava conversando antes de entrar no ar, que muita coisa está mudando, né? Algumas rotinas, como por exemplo isso que a gente está fazendo, né? Antes a gente se encontrava no estúdio para fazer isso, agora cada um está na sua casa, né? No quentinho da sua casa, com esse frio todo aqui. A gente está vivendo um outro momento. Eu queria que vocês me dimensionassem, né? O que vai ser o novo normal daqui para frente, né? Se é possível dimensionar isso, e também aí as considerações finais, começando por ti, Jonathan. Eu tenho conversado bastante assim, com o nosso pessoal. Eu acredito muito que daqui para frente vão haver muito menos contatos físicos dentro dos restaurantes, né? Então, assim, nos países orientais, a gente já vê muito da tecnologia no atendimento, dos robôs na fala, de tudo isso. E coisa que o Brasil, por ser mais intimista e gostar mais desse contato físico e social, nunca aderiu com tanto valor. E eu acredito que isso vai ser muito daqui para frente. Essas questões de buffet com isolamento maior, com maiores condições de higiene, com luva, com máscara, tudo isso possivelmente não saia mais, ele não acabe mais. Essa forma de atender também com tablet, com material eletrônico, para que não tenha mais um garçom sempre em contato, que não tenha tudo isso, eu acredito que vai ser um novo normal. Mesmo, como eu falei antes, mesmo que daqui a pouco haja uma vacina, alguma coisa assim, isso mostrou para nós que é possível e que é seguro.
e que não é difícil de fazer. Né? A gente se adaptou muito bem a isso. Hoje, qualquer restaurante da cidade que você vai, você tem as condições sanitárias, você tem as condições de estar desfrutando de tudo que sempre tinha, dando atenção ao vírus. Então, eu queria deixar claro assim, que a cidade de Blumenau, na gastronomia, está adaptada, está segura, pode ser visitada, pode ser consumida, e tudo que era antes continua hoje adaptado ao novo cenário. Então, esse eu acho que é o maior recado. Assim, isso não deve mudar nos próximos dias, anos e o tempo que for necessário. Devlon, qual vai ser o novo normal? Palavra que a gente está se acostumando, né? Eu digo nem novo normal, eu digo que vai ser um novo diferente, né, Gonçalo? Até porque o nosso sangue latino, na verdade, como a gente já falou, tem aquele calor, gosta de estar próximo, gosta de estar junto. Mudanças vão haver, com certeza. Empreendedores, empresários que tinham 300 colaboradores e estão fazendo o mesmo trabalho com 150, essas coisas também, essa parte de gestão, eu acredito que vai haver uma mudança, vai sim. Algumas coisas como home office vai se tornar um pouco mais comum, também vai, mas sem sombra de dúvidas, como a gente já falou, a partir do momento que vem a vacina, fica tudo estabilizado. Nosso povo brasileiro gosta de calor, gosta de emoção, gosta de festa. Vamos ter que se reinventar algumas coisas, vamos, com certeza. Talvez só vamos fazer o evento presencial, mas também vai ter o evento híbrido, que vai estar o cara lá do outro lado do mundo. Isso tudo vai ter uma adaptação, com certeza. Então, esse novo diferente, vamos dizer assim, ele vai ter algumas mudanças, mas acreditamos que só o tempo vai poder dizer. A gente, claro, acredita que tudo volta ao normal o mais breve possível. E quero só fazer uma afirmação em cima da colocação do Jonathan. Nessa pandemia, realmente, a gastronomia ela está firme e forte e pode consumir, porque o que eu já comi nessa pandemia, não faz ideia, cada dia mais. Mas é isso aí, cara. É isso aí, tá bem isso aí mesmo. O Jonas Beckendorf, né? O homem que tem o sobrenome do pão com bolinho mais saboroso de Blumenau. Obrigado pela tua participação aqui, prazer te conhecer, né? Não pessoalmente, mas nesse momento remoto. Obrigado pela tua participação aqui com a gente. Eu te agradeço, teremos a oportunidade de tomar muito café junto ainda. É verdade, é verdade. Devlon Rocha, a gente não pode nem se abraçar quando o Grêmio ganha, essa nossa comemoração, tudo, mas nós vamos voltar, né, cara? Pior são os colorados que não conseguem nada, não conseguem por causa dos resultados, nós ainda temos time, né? Não, nós ainda temos time. Nós ainda temos um time, estamos comemorando aí há pouco tempo. Coitado dos colorados, já faz tempo que não levanta um troféuzinho, pô. Não se abraçam para nada, né? Pois é, pô. Obrigado, cara, valeu. Obrigadão. Eu quero também agradecer a você que nos acompanhou aqui até esse momento, na segunda-feira chuvosa. Lembrando que vamos acabar essa live, daqui a alguns minutos já vai estar na capa do site, vai estar também no YouTube, também vai estar no nosso Instagram e, claro, aqui no Facebook, por onde você nos assistiu. Ao Devlon, ao Jonathan, a você que nos assistiu, muito obrigado, até semana que vem. Valeu, gente!